Prezados irmãos, a paz do Senhor, espero que esteja bem. Mais uma porção da palavra de Deus para a minha, a sua e as nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre a vontade de Deus. Segundo João escreve no capítulo 6, verso 38, 39 e 40. Olha só. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Portanto, esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então esta é a vontade de Deus, que cada um de nós creia no Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos ressuscitará no último dia. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, nós sabemos que essa é a vontade de Deus. Mas muitos ainda dizem, se Deus quiser, eu serei salvo. Não. Deus já determinou, através das palavras, que Jesus fala, que João descreve, que o Senhor é aquele que tem o poder de ressuscitar aquele que nele crê no último dia. Então Jesus revela a vontade do Pai. Ele veio, como verso 38, ele veio com uma missão. Ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos fossem salvos. Essa é a vontade de Deus. Todos sejam salvos e nenhum se perca. Então, nós precisamos entender que a missão de Jesus Cristo, vindo a essa terra, foi uma missão de salvar. O Calvário, Jesus se crucificando na cruz, ali no madeiro, no Calvário, foi o lugar de resgate das nossas vidas para com Deus. Jesus se entregou, ele próprio deu a sua vida em prol das nossas. Lá no Getsemane, Jesus dizia ao Pai em oração, se possível, meu Pai, passa de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Qual era a vontade? É que todos fossem salvos. A vontade do que me enviou é essa, a vontade de Deus, que não se perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então nós encontramos aqui a ação direta de Deus para com a minha vida e a sua vida. Qual é a ação direta? Que o Senhor Jesus Cristo, ele veio com essa missão, que todos nós sejamos protegidos, guardados pelo Senhor. E no último dia, a ação de Cristo em fazer a vontade do Pai é que ressuscite cada um de nós. Assim como Deus ressuscitou ao seu Filho dentre os mortos, assim acontecerá com cada um de nós. Cristo nos ressuscitará no último dia. Então a vontade de Deus é que nós sejamos salvos. Deus deseja que todos tenham a vida eterna. Olha aí, versos 39 e 40. A vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que eu e você que está me vendo tenha a vida eterna. Viva eternamente com Deus. Essa é a vontade do Pai. Então, para que isso aconteça, nós temos que dar 2 passos para isso fazer. Versículo 40, qual é o versículo 40? Portanto, essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei. Então, todo aquele que vê o Filho, todo aquele que vê o Filho e crê nele. Eu creio que Jesus é o Salvador, mas não vê o Filho. Nós, ao vermos alguém, nós começamos entendendo qual é a vontade dessa pessoa. Eu creio em muita coisa, você crê em muita coisa, mas a Bíblia diz aquele que vê o Filho e nele crê. Para eu ver o Filho, eu tenho que ver seus passos,
suas atitudes, o que ele tem. Então nós só podemos ver o Filho dentro da palavra. A própria palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se eu não olho para a palavra, se eu não me envolvo com a palavra, se eu não estou dentro da palavra, como é que eu vou crer no Senhor? Então, para que eu creia no Senhor, eu preciso estar envolvido com a sua palavra. Abrindo os olhos, como é que eu vou conhecer ao Senhor Jesus Cristo? Abrindo os olhos. Olha, em Atos dos Apóstolos, vamos lá. Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, Atos dos Apóstolos, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18. Olha só o que a Bíblia diz. Versículo 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e verso 18. Olha. Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz. Muito bem. Qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. E como é que eu sou salvo? Conhecendo a Cristo. E o que é que Cristo vai fazer? Vai abrir os meus olhos. Então, a minha visão, antes de eu ter Cristo, é uma. Depois que eu vejo Jesus, a minha visão começa a ser outra. Por quê? Porque ele abrirá os olhos a fim de que se convertam das trevas, ora, escuridão, vida sem direção, né? À luz. E do poder de Satanás a Deus. Então, do poder das trevas a Deus, ao poder de Deus. É isso que Jesus quer fazer. Abrir os nossos olhos para nós nos convertermos das trevas, da vida pecaminosa, da vida que não agrada a Deus, para a luz. E do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Olha muito bem, não há remissão, não há perdão de pecados se não houver essa transformação. Essa transformação, muitos diziam, mas eu aceitei Jesus. Mas naquele dia, eles não estarão com Cristo ou não foram achados escritos no livro da vida. Mas eu aceitei Jesus. Sim, mas ele abriu os olhos para si das trevas. Então, todas aquelas pessoas que ainda não deixaram a sua vida pecaminosa, a vida do passado, a vida do erro, a vida da transgressão, nunca poderão entender o poder da luz e nunca poderão entender que os seus pecados foram perdoados. Então, para ali abrir os olhos, diz aqui, a fim de que se convertam. Então, o abrir o seu olho tem uma missão, para que você se convertam, né? E quando isso acontece, quando nós entendemos que o Senhor nos faz converter das trevas à sua luz, nós sabemos que começamos a ter os nossos olhos, e os nossos olhos começam a enxergar diferentemente, e os nossos corações serão corações iluminados. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Efésios, capítulo 1 e versículo 18. Olha só o que a Bíblia Sagrada fala para nós sobre isso. Sendo iluminados após a nossa conversão, a nossa saída das trevas para a luz, diz assim, sendo iluminado os olhos do vosso coração. Para aí, o meu coração tem olhos? A Bíblia diz que sim. E se a Bíblia diz que sim, eu creio nela. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Olha só, então quando nós abrimos os nossos olhos, começamos agora enxergando nossa vida de treva, a nossa vida de pecado, a nossa vida de transgressão, ela foi deixada para trás. Agora os nossos olhos são iluminados e o vosso coração. Então, olha aí, Deus quer que através da mudança da nossa vida, o nosso coração comece a enxergar de outra forma.
É isso que Paulo escreve, dizendo: a vida que agora eu vivo no Filho de Deus, no Filho do homem, é a vida que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa mudança, essa transformação. E é isso que Deus quer fazer. Então, esses são passos preciosos na nossa vida para nós vivermos uma vida diante de Deus. Então, tendo os olhos do coração iluminados, os olhos do seu coração começam a iluminar. O que isso quer dizer? Que as coisas que outrora você fazia, agora seus olhos do coração iluminados, você sabe que isso vem prejudicar o seu coração e você evita isso aí. Você joga isso de lado. Você não quer mais essas coisas, porque fazem mal à sua vida. É isso que Cristo quer que você entenda. Quando você tem os olhos do coração abertos e você entende realmente que Cristo está de uma forma maravilhosa trabalhando na sua vida, olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Então, os seus olhos agora são abertos, o seu coração, a sua visão é outra, então a cegueira, ela é julgada fora, a cegueira do seu entendimento. Olha só, veja bem, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, que nós falamos lá atrás, cegou o entendimento dos incrédulos. Agora veja o porquê. O seu coração deve estar iluminado e os olhos do mesmo devem estar abertos. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, qual é a missão de Satanás, o Deus desse século? É cegar. Então, ele trabalha 24 horas cegando, né, o entendimento dos incrédulos, dizendo que o evangelho isso é brincadeira, que o evangelho não é verdade, que Cristo não é tudo isso. É isso que Satanás faz. Mas Deus quer que você esteja iluminado. Então, através da palavra de Deus, através de Cristo, você é transformado, deixando, então, ou deitando a cegueira do entendimento fora, né? Não aceito mais que o Deus desse século me engane. A Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, aquilo que ela descreve é aquilo que eu quero colocar em prática na minha vida. Então este é o primeiro passo. O primeiro passo é abrindo os olhos, tendo os olhos do coração iluminados e deitando a cegueira do entendimento fora. Qual é o segundo passo? Então, agora que você já entendeu que os seus olhos se abriram, o seu coração foi iluminado, a sua cegueira foi tirada, aí, como diz o versículo, nós lemos, crer nele. Esse é o segundo passo. Além de você ser transformado, agora você tem que crer nele. E João 11:40 diz que é preciso crer nele é preciso crer para ver, né? Então, tem que crer para ver. João 11:40 diz assim, olha o que a Bíblia diz em Evangelho de João 11:40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se crês verás a glória de Deus? Olha, para ver a glória de Deus eu preciso crer. Então, o segundo passo na vida daquele que já foi aberto o entendimento é passar a crer, né? Jesus disse, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? E Jesus estava falando para quem? Jesus estava falando para Marta, né? Quando o Lázaro havia morrido, então agora ele diz, se tu creres, não te disse, se creres verás a glória de Deus? Então, creia. Ainda que a situação esteja difícil, creia. Então, é preciso crer para ver. Em João 6, olha aqui um pouquinho mais atrás, João 6, no capítulo 4, e o verso 5, verso 6 e verso 7, é preciso crer para ter. Você tem que crer. Olha só, verso 4. Ora, a Páscoa era a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para esses comerem?
Mas dizia isso para experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Olha, Deus já sabia, Jesus já sabia como ia resolver o problema daqueles que estavam seguindo ele, né? Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhe bastava para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus: fazei reclinar o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se ali, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, partindo-os pelos que estavam reclinados, de qual modo os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, após terem comido, disse aos seus discípulos: recolheu os pedaços que se sujaram, para que nada se perca. Olha só, recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, e sujaram aos que haviam comido. Então é preciso crer para ter. E essa foi uma experiência que o próprio Senhor Jesus passou para os discípulos. Então você que está me vendo, depois da sua mente, o seu coração ser iluminado, comece crendo naquilo que a palavra descreve, aquilo que Jesus é poderoso para fazer. Então, ele passou para os discípulos que é preciso crer para ter. Então, creia para você ter. É impossível. 5.000 homens. Deus é o Deus dos milagres. Nunca se esqueça disso. É preciso crer para não perecer. Olha, se você não quer perecer, é preciso crer. João capítulo 3, verso 16. Olha só o que é que diz. Capítulo 3 e verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer para não perecer. Então eu tenho que crer, porque Deus amou, Deus me amou, que deu o seu Filho. E através da entrega do seu Filho, hoje eu sou salvo, hoje eu tenho a vida eterna, porque Cristo é o meu Redentor, o meu Salvador. Então é preciso crer para não perecer. E, por fim, é preciso crer para ser salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e verso 31, que diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, responderam eles, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Você lembra quando Paulo e Silas estavam presos e houve um grande rebuliço e agora todos queriam ali, os carcereiros queriam se matar, todos aflitos, e eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Então é preciso crer para ser salvo. Então essas são as duas ou os 2 passos que você precisa fazer para alcançar essa promessa gloriosa do Senhor, que é a vida eterna em Cristo Jesus, eternidade com Deus. Essa é a vontade do Pai, que tenhamos a vida eterna, como o verso 40 diz, que sejamos salvos e que façamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, nada mais, nada menos é que a seu coração enxergue, que a sua vida seja transformada, seus pecados sejam perdoados e que o Evangelho comece brilhando em sua vida e todos aqueles que olharem para você digam: eu quero ter o mesmo Deus que ele tem, porque eu vi a transformação em sua vida. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra e se ela tocou seu coração, não se esqueça, compartilhe ela para mais pessoas serem abençoadas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fica com Deus.